Fala galerinha, beleza? Aula de física agora comigo, professor Fontinelli. Vamos estudar hoje impulso e quantidade de movimento com enfoque nos exercícios, beleza? Vamos lá então? Olha só, para a gente entender melhor, vou falar um pouco aqui para vocês sobre conservação da quantidade de movimento, porque vai ter exercícios envolvendo isso aqui na lista de vocês, beleza? Olha aqui, vão existir várias situações em que eu posso aplicar a conservação da quantidade de movimento. Uma delas é essa que nós vamos ver agora. Olha só, eu tenho um skatista lá com uma bola e o skate. Vou desprezar o atrito, tá, pessoal? Então, o que eu posso fazer aqui? Se ele joga essa bola para frente com muita velocidade, o que acontece com esse skate? A tendência dele vai ser andar no sentido contrário da bola, não é isso? Às vezes você até escorrega no skate, o skate vai para um lado, você vai para o outro. Por que esse fenômeno também? Conservação da quantidade de movimento, beleza? Como é que eu resolvo esse tipo de questão? Eu pego o meu sistema e falo que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Por quê? Porque o sistema vai ser conservativo, mas não é conservativo necessariamente no sentido da energia ser conservada. Ele vai ser conservativo no sentido da quantidade de movimento. E aí eu tenho que observar o número de corpos. Como na situação inicial que eu tenho dois corpos antes, então aqui nessa quantidade de movimento antes, eu vou ter que ter o corpo, a quantidade de movimento do menino, mais a quantidade de movimento da bola. E depois, mesma coisa, eu tenho ainda dois corpos, só que agora com velocidade. Então eu vou ter a quantidade de movimento do menino e a quantidade de movimento da bola. Beleza? Essa quantidade de movimento aqui é a quantidade de movimento total do meu sistema depois e aqui total do meu sistema antes. Então vamos ver uma questãozinha para resolver esse caso aí. A questão fala assim, ó, um garoto de massa 30 kg está parado sobre uma grande plataforma de massa 120 kg, também em repouso, em uma superfície de gelo. Ele começa a correr horizontalmente para a direita e o observador, fora da plataforma, mede sua velocidade, que é de 2 metros por segundo. Sabendo que não há atrito entre a plataforma e a superfície de gelo, a velocidade com que a plataforma se desloca para a esquerda para esse observador é... Então, olha só, fiz uma leitura mais dinâmica, né? E agora vou ler tirando os dados e vendo o que realmente a questão quer. Eu já entendi, eu tive uma visão geral já da questão. Agora eu vou pegar e interpretar o que a questão está falando. Beleza? Vamos lá. Um garoto de 30 kg. Beleza, massa importante para resolver a questão. Está parado, velocidade zero. Sobre a plataforma, grande plataforma de massa 120. Outra informação, quilogramas. Que está em repouso. Olha aqui, está em repouso. Então, tanto o garoto quanto a prancha, a plataforma, está em repouso, velocidade zero, em uma superfície de gelo, beleza? Ele começa a correr horizontalmente para a direita e um observador fora da plataforma mede sua velocidade, que é 2 metros por segundo. O que acontece? O garoto em cima da prancha, da plataforma, começa a correr para a direita com essa velocidade. Sabendo que não há atrito entre a plataforma e a superfície de gelo, a velocidade com que a plataforma se desloca para a esquerda, olha, a própria questão já falou que ela vai deslocar para a esquerda. Porque quando você começa a correr para a direita, por exemplo, num barco, né, se tivesse uma canoa grande, se você começar a correr para um lado, ela começa a andar para o lado oposto a você. E isso, logicamente, se desprezar os atritos. Se eu colocar ela na água, vai acontecer isso. Mas se eu colocar ela no chão, não vai acontecer isso. Por que no chão não? Porque eu vou ter atrito, que vai impedir esse movimento. Então, na água ou no gelo, eu praticamente não tenho atrito. E aí, nesse caso, a gente está desprezando. Beleza? Observa aqui, então. O que vai acontecer é mais ou menos isso. É como se eu tivesse um garoto aqui que vai correr numa prancha. Tá ok? Isso não é um trampolim, tá no nível da água aí. É uma prancha que você tem e ele vai correr no sentido de B. Quando ele correr no sentido de B, o que acontece com essa prancha? Vai correr para A, né? Vai correr para a esquerda, ok? Então, quando a gente tem esse tipo de situação, o que eu falo? Quantidade de movimento de antes é igual a quantidade de movimento depois. Está aqui, ó. Por que tem essa setinha em cima? Lembra, porque é uma grandeza vetorial. Vamos falar sobre isso ainda hoje, beleza? E aí nós temos o seguinte. Antes do movimento, o que eu tenho? Eu tenho o garoto e a prancha. Esse é o meu sistema. E depois, eu tenho também o garoto e a prancha, mas aí com velocidade. Então tá aqui, ó. Quantidade de movimento do garoto e da prancha antes. Aí eu coloco só Q, né? QG do garoto, né? QP da prancha. E agora, ó, Q', fazer o quê? Que é depois do iniciar o movimento. E aqui, ó, também Q', depois de iniciar o movimento. Só que ambos estão parados no início, antes do movimento.
Então eu vou dizer que esse QG e esse QP, quantidade de movimento do garoto e da prancha, vai ser 0. Vou cortar esses caras. O que vai sobrar? Só isso daqui. Então, vou igualar esse cara aqui a 0 e vou começar a substituir. Quem é quantidade de movimento? É quem me vê. Como assim, Fontenelle? Quem me vê? É, porque a forma, massa vezes a velocidade. Quem me vê. Então, o que acontece? Ó, MV é quem? É a quantidade de movimento. Então, massa do garoto vezes a velocidade do garoto. Qual é a massa do garoto? 30. Qual a velocidade dele? 2. Beleza. E na prancha? Quanto é a massa da prancha? 120. E a velocidade da prancha? Não sei. Então, olha lá. Vamos substituir todo mundo. 30 da massa do garoto, 2 da gravidade, da velocidade do garoto. Massa da prancha, 120. Velocidade da prancha, eu não sei. Ou da plataforma, né? E aí, o que eu faço aqui? Olha, eu pego esse cara e multiplico 30 vezes 2, 60. E pego esse cara aqui e jogo para o outro lado. Quando eu jogar para o outro lado, vai ficar menos 120 VP. Esse menos 120 VP, o que eu posso fazer? Multiplica por menos 1. O que acontece quando eu multiplico por menos 1? Muda o sinal de todo mundo. Então, vou mudar o sinal de todo mundo aqui, porque eu estou multiplicando por menos 1. E aí, olha, meu 120 está multiplicando. Passa como para o outro lado? Dividindo. Olha aí, cara, passou dividindo. Corta 0 com 0. Quando eu dividir 6 por 12, isso vai dar quanto? 0,5 metros por segundo negativo. Por que negativo? Porque se a prancha aqui, ó, o garoto, tá para a direita, eu coloquei a velocidade dele positivo para a direita, então a prancha que está indo para a esquerda é velocidade que? Negativa. Logo, essa alternativa é a letra C. Letra C de corno, não é assim? Beleza? Essa questão aí é uma questão de conservação de quantidade de movimento. Sempre a saída é desse tipo. Beleza? Vamos lá, então? Próxima questão fala assim, ó. Um jogador de tênis durante um saque lança uma bola verticalmente para cima. Ao atingir a altura máxima, a bola é golpeada pela raquete de tênis. Sai com velocidade de 108 km por hora na direção horizontal. Calcule em kg/m por segundo o módulo da variação de momento linear da bola entre o instante logo após e logo antes de ser golpeado pela raquete. Dado, considere a massa da bola igual a 50 gramas. Então vamos lá, vamos ler novamente. Um jogador de tênis durante um saque lança a bola verticalmente para cima. Ao atingir sua altura máxima, qual é a característica da altura máxima de um corpo? Quando ele chega na altura máxima, qual é a velocidade daquele corpo? No caso aqui da bola, é que a velocidade é 0. Meu corpo estava subindo, para e começa a descer. Quando ele para, a raquete atinge essa bola. Beleza? E aí, olha, ela é golpeada quando ela está com velocidade 0 pela raquete. E sai com velocidade de quanto? 108 km por hora. E aí a unidade que ele quer, kg/m por segundo, né, assim? O módulo da variação no momento linear da bola entre o instante logo após e logo antes de ser golpeada pela raquete. Considere a massa da bola 50 gramas, outra unidade aqui importante. Mas olha só, eu quero a velocidade aqui, a quantidade de movimento em kg/m por segundo. Para isso, a minha velocidade tem que estar em metros por segundo. Essa velocidade aqui em metros por segundo, olha como ele me deu aqui, 108 km por hora. Então eu tenho que transformar. Aí eu tenho que lembrar, como é que eu transformo isso de quilômetro por hora para metros por segundo? Eu tenho que dividir por 3,6. E quando eu dividir 108 por 3,6 vai dar 30 metros por segundo. Só isso que eu preciso fazer? Não, aqui olha, é quilograma. Ele está me dando grama. O que eu faço? Ando com a vírgula, 3 casos para a minha esquerda. Tem só essa forma? Não. Mas nesse caso aqui é o mais rápido, tá ok? Você sabe que muitas das vezes eu coloco o K, eu coloco 10 a terceira e tal. Aqui é o inverso. Aqui está em 50 gramas e eu quero passar para quilograma. Então não tem essa opção para colocar o 10 a terceira. Eu teria que dividir por 1000. Tá certo? Ou ando 3 casos para a esquerda. Se você memorizar 3 casos para a esquerda, é mais fácil ainda. Então, quando eu dar 3 casos para a esquerda aqui, ó, tá aqui 50. Minha vírgula está bem aqui. Então, vou fazer 1, 2, 3 casas. Ficou uma casa vazia. Preenche com o quê? Com o 0 e coloco a vírgula. Então, tá lá, ó. Preenchi com o 0 e coloco a minha vírgula. Aqui na frente, obviamente, tem que aparecer o 0, né? Então, 0,05 kg. Beleza, então vamos para a fórmula agora. Ele quer saber a variação do momento linear. O que é a variação do momento linear? É a mesma coisa da variação da quantidade de movimento. É um outro apelido que a gente tem para essa mesma coisa, beleza? Então vamos ver aqui, ó. Eu tenho uma raquete, jogo a bola para cima. Quando a bola
tá lá em cima, eu atinjo essa bola com uma certa velocidade, certo? Ela sai com uma certa velocidade quando eu atinjo ela, beleza? Então, o que eu tenho? O que é variação? Toda vez que aparece variação, você está ficando cansado já de ouvir falar isso. Toda vez que aparece variação é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. No caso, tem que observar. Se a variação da quantidade de movimento é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Só que, olha, a inicial, ela não ficou em repouso? Cadê? Ela atinge a altura máxima. Quando ela atinge a altura máxima, a velocidade é zero. Então, esse QI aqui, olha, vai ser quanto? Zero, né? Por quê? Porque a velocidade I é zero, a velocidade inicial é zero. E ela vai atingir uma certa velocidade. Quem é essa velocidade que ela vai atingir? É a velocidade final, após o choque com a raquete. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter a massa da bola, que é 0,05, vezes o quê? Vezes a velocidade, que é 30. Por quê? Porque essa é a fórmula que vai sobrar aqui para mim, olha. MV, QMV, QMV. Olha só, não acredito. É só isso, é fonte. Olha, ficou a variação da quantidade de movimento é MV, QMV. Lembra, a quantidade de movimento é sempre o quê? É o seu amor que vem ver você. Quem me vê é o seu amor. Basta você memorizar isso, tá ok? Então vamos lá. A massa do meu corpo é 0,05 e a velocidade é 30. Quando eu multiplicar esses dois caras aqui, olha, o que eu posso fazer? Eu aumento uma casa decimal aqui e diminuo uma casa decimal aqui. Lembra desse macete? Já vimos isso em quase todas as aulas, esse macete aparece para você. Para facilitar minha conta, eu tento eliminar essa vírgula aqui. Nesse caso não foi tão bom, né? Porque esse cara ainda ficou um decimal aqui, mas não tem mais outro zero para eu cortar aqui, né? Eu ando uma casa aqui aumentando de 0,05 para 0,5, olha aqui, para 0,5. E aqui eu diminuo. Sempre aumenta de um lado, diminui no outro. Isso só pode acontecer dessa forma quando for multiplicação, porque é inversamente proporcional. Quando um aumenta, o outro diminui. Beleza? Então vai ficar 0,5 vezes 3, mas ficou fácil, da mesma forma, né? Assim, 0,5 vezes 3 dá quanto? 1,5. 1,5 o quê? Quilograma metros por segundo, que era a unidade que ele queria aqui. Não acredito, fonte, era só isso, é besteira, cara. É fácil demais isso aí, basta tu te concentrar, rapaz. Olha só, então deu a letra A de amor ardente. Nossa, que gostoso, é assim mesmo. Cálculo é muito bom, beleza? Vamos lá? Questão número 7, fala assim, ó. Considere uma esfera muito pequena de massa igual a 1 kg, deslocando-se em uma velocidade de 2 metros por segundo, sem girar durante 3 segundos. Nesse intervalo de tempo, o momento linear dessa partícula é... Bem, vamos tirar os dados da questão, né? Fala que ela é 1 kg, que a velocidade dela é 2 metros por segundo, e ela vai ficar sem girar durante 3 segundos. Esse sem girar durante 3 segundos não tem influência nenhuma, tá ok? Nesse intervalo de tempo, o momento linear dessa partícula é... Olha, o momento linear, quantidade de movimento. Certo? Momento linear é o período de quantidade de movimento. Então, qual é a fórmula? Quem me vê. Olha só, quem me vê é o seu amor, né? Então, olha só. A minha quantidade de movimento vai ser a massa, que é quanto? 1, vezes a velocidade, que é quanto? 2. Não acredito. 1 vezes 2, 2. Nossa, isso é a letra A de amor ardente, cara. Nem poderia ser diferente, não é verdade? Vamos lá para a próxima, então? Essa tá fácil demais, que não tem nem graça. Se chegar a cair uma questão dessa na sua prova, você fala assim, não, fiscal, não quero essa prova porque tá muito fácil. Eu quero uma mais difícil, porque eu me preparei foi com Fontenelle. É isso aí, garoto. Bora lá para a oitava, olha só. Na questão 8, fala assim, ó. O gráfico abaixo indica a variação da aceleração de um corpo inicialmente em repouso. De novo, inicialmente em repouso. Fica sempre atento a isso. E da força F que atua sobre ele. Existe uma força F atuando sobre esse corpo. Quando a velocidade do corpo é 10 metros por segundo, sua quantidade de movimento é, em quilograma metro por segundo, é. Olha, se ele já me deu a velocidade, quem que eu tenho que achar para saber a quantidade de movimento? A massa. Não à toa ele vai me dar o valor de força aqui de acordo com a minha aceleração. Não à toa ele vai fazer isso. Bem, se eu já tenho aqui a força e a aceleração, eu tenho que lembrar lá da segunda lei de Newton, lei fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Por que eu tenho que lembrar disso? Porque a força eu já tenho, a aceleração eu já tenho. Quem que fica faltando na minha fórmula? Olha lá. A minha fórmula é massa vezes aceleração. Quem fica faltando? Justamente a minha massa. Vamos pegar aqui o 4 e o 12. Vamos substituir aqui na minha fórmula. A força resultante é 12. Olha lá. A massa eu não sei.
A aceleração é 4 e a força resultante é 12. Então vamos substituir para achar a minha massa, beleza? E essa massa aqui que eu vou achar vai ser quanto? Passo 4 dividindo, fica 12 dividido por 4, que dá quanto? 3. 3 é igual a m, ou m é igual a 3 quilogramas. Tendo a minha massa, quem que eu calculo? A quantidade de movimento. Não acredito. É só isso? É, cara, besteira. E como é que eu lembro da quantidade de movimento? Você lembra do seu amor. Quem me vê? Quem me vê? Então, olha só. Essa quantidade de movimento aqui vai ser a minha massa, que vale 3, vezes a velocidade, que é 10. Quando eu fizer 3 vezes 10 dá quanto? 30. Não acredito, Fontenelle. É só isso e eu achando que era difícil. Pois é, cara, é besteira, cara. Então vai dar o quê? Letra B, de beijo selvagem. Beleza, cara? Vamos lá então para a próxima? Faça muito fácil. Muito fácil. Tem que refazer essas questões, dar um pause, tentar resolver sozinho, né? Depois você olha a resolução. É assim que a gente aprende. Física é treino, muito treino, beleza? Olha a próxima. Fala assim, ó. Considere um vagão com uma carga líquida que é puxada por uma locomotiva em uma via reta horizontal. Despreze os atritos, considere que a força aplicada pela locomotiva ao vagão seja constante. Então a força não muda, olha lá, a força é constante. Caso haja vazamento dessa carga, o momento linear é a mesma coisa que quantidade de movimento, do conjunto, ou seja, do que está dentro da carga mais o vagão, pelo vagão e a carga do seu interior. O que ele quer saber? Ó, varia somente pela aplicação da força, varia pela aplicação da força e variação da massa, varia somente pela perda de massa do vagão, não varia mesmo com a mudança da massa. O que a gente vai fazer então? Vamos entender, lembrar, impulso é igual à variação da quantidade de movimento, tá certo? Como aqui a minha questão está falando em variar ou não variar, a gente colocou aqui impulso igual à quantidade de movimento, que é o teorema do impulso que vimos na aula passada. O que acontece? Impulso é força vezes tempo, beleza? E a quantidade de movimento é Q final menos Q inicial. Observa que a quantidade de movimento ela pode variar se eu tiver uma variação de quantidade de movimento ou final e inicial. E observa que a massa está variando. Se a massa está variando, é óbvio que a quantidade de movimento vai variar. E eu preciso ter a ação de uma força. E essa minha força também entra massa, porque força é igual a massa vezes aceleração. Então tem que ter força? Tem que ter força. Tem que ter massa? Também tem que ter massa. Lógico que nesse caso aqui a nossa massa está variando. Então vamos ver agora se as alternativas a gente consegue matar. Ele perguntou assim, ó, caso haja vazamento dessa carga, o momento linear do conjunto varia somente pela aplicação da força? O que você acha? Só a força que está agindo aí? Não, né? Varia pela aplicação da força e pela variação da massa? Aí sim, eu tenho que ter uma variação da quantidade de movimento aqui, mas eu tenho que ter obrigatoriamente uma força agindo para que eu possa ter essa variação de quantidade de movimento. Então só pode ser a letra B, de novo, letra B de beijo selvagem. Se cair de novo, B de novo, B pode pedir música, não é isso? Vai ser a terceira em seguida, na mesma noite. Vamos lá então. Questão 9, bora para a questão 10. A questão 10 fala assim, ó. Durante um reparo na Estação Espacial Internacional, um cosmonauta de massa 90 kg substitui uma bomba do sistema de refrigeração de massa 360 kg, que estava danificada. Inicialmente, o cosmonauta e a bomba estão em repouso. Olha aí, de novo, repouso aparecendo. Em relação à estação. Quando ele empurra a bomba para o espaço, ele é empurrado no sentido oposto. Nesse processo, a bomba adquire uma velocidade de 0,2 metros por segundo em relação à estação. Qual é o valor da velocidade escalar adquirida pelo cosmonauta em relação à estação após o empurrão? Para essa questão e tenta resolver. Porque essa questão, na verdade, nós já fizemos essa questão, só que com um pouquinho diferente. O floreado foi diferente, mas a ideia é a mesma, olha lá. Como eu tenho empurrão, quando tiver explosão, quando tiver lançamento, eu posso tentar sair por esse tipo de questão, ok? E aí eu tenho aqui, olha, quantidade de movimento, dos dados, né? 90 kg do cosmonauta, 360 kg da bomba, 0,2 metros por segundo da velocidade da bomba, beleza? E aí eu vou jogar, olha o astronauta aqui, observa que no espaço você não vai ter atrito, né? Porque não tem ar. E aí qualquer coisa que você empurra para frente, você acaba indo para trás.
Beleza? E então você vai ter que, para calcular essa questão, o que eu tenho que fazer? Considerar que a quantidade de movimento ela é constante, ou seja, a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Então, quando eu falo isso, eu sei que eles estão em repouso no início, e eu sei que são dois corpos, é o cosmonauta e a bomba. Então tá aqui, ó, quando monauta é a bomba antes, cosmonauta é a bomba depois. Por isso está o linha aqui indicando que é o depois. Só que antes eles não têm velocidade. Se ele não tem velocidade, eu vou dizer que isso aqui tudo aqui é zero. Beleza? Fica só a quantidade de movimento depois do cosmonauta e da bomba. Mas quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então vamos substituir. Massa vezes velocidade do cosmonauta e massa vezes a velocidade da bomba. A massa do cosmonauta eu tenho? Tenho, tá aqui, ó, 90. Vamos jogar para substituir. Eu tenho a velocidade do cosmonauta? Não, não tenho a velocidade do cosmonauta. Tenho a massa da bomba? Tenho. Tenho a massa da bomba? Tá aqui, ó, 360. Eu tenho a velocidade da bomba? Tenho, 0,2. Então, substituir todo mundo. Olha, massa do cosmonauta, a velocidade eu não sei. Massa da bomba, velocidade da bomba. Quando eu fizer 360 vezes 0,2, o que eu posso fazer? Aumenta uma casa aqui, passa para 2. Diminui uma casa aqui, passa para 36. 36 vezes 2, 72. Esse 90 vezes a velocidade do cosmonauta passa para o outro lado. Quando eu passo para o outro lado, o que acontece com ela? Muda de sinal, porque passa pela igualdade, muda de sinal, beleza? Vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplicar por menos 1, o que acontece? Muda o sinal de todo mundo no meu... Muda o sinal do 90, VC e do 72. O 90, o que acontece com ele? Passa para o outro lado dividindo. E quando eu dividir isso aí, vai dar quanto? 0,8, letra E. Por que está negativo? Apenas para indicar que é o sinal contrário do cosmonauta. Beleza? Cosmonauta num sentido, a bomba no outro sentido. Só para indicar isso. Já que um é positivo aqui, ó, a velocidade da bomba positiva, então ele tem que ser negativo, porque está no sentido oposto. Então isso é a letra E de êxtase. Beleza, garotinho? Um abraço. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.